O Imob TV. Oferecimento: Casa do Serralheiro, Preferita Paisagismo e Imobiliária Conquista. Olá, seja bem-vindo ao Imob TV, o seu programa semanal de boas notícias. Hoje um programa especial de fim de ano. A gente está aqui no Hotel Deizin, onde acabou de acontecer o evento Imob Connect. Eu estou aqui com dois grandes nomes do mercado capixaba, o André Velo, da Baker Tilly Brasil, e o Michel Vasconcelos, da Dubai Marketing Imobiliário. E nós vamos bater um papo aqui sobre o ambiente de negócio e gestão. Seja muito bem-vindo, meninos. André, Michel, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo menino, hein? André, vamos começar por você. Você que é capixaba, né? Você é sócio de uma empresa global, né? Da Baker Tilly, 148 países, né? Aqui no Brasil está em 8 estados já. Conta um pouco aí da sua trajetória até chegar a essa empresa global, né? E quais são os propósitos da empresa aqui no Espírito Santo. Perfeito, Robertinho. A Baker Tilly é uma empresa global, mas a gente costuma dizer que ela tem um DNA local, né? Nós aqui no estado nós somos em 8 sócios, todos capixabas. Não é um pré-requisito, mas é uma situação nossa, né? Nós desenvolvemos os nossos projetos aqui no estado, como consultoria, auditoria, contabilidade, e é sempre interessante falar desse assunto, né, para empresários, porque a gente se entusiasma com a gestão. Gestão hoje ela é relevante nas decisões de um negócio, e a gente entende que negócios sem gestão atualmente não tem muita continuidade, não tem muito futuro. Então a gente acredita nesse propósito nosso, entendemos que isso acontece através de bons relacionamentos, e esse evento hoje é uma prova disso. Você reunir empresários, né, promovendo aqui um bom bate-papo com os empresários locais de Linhares, que é uma cidade que está em grande expoente. A gente fica feliz, agradece o convite e conversar um pouquinho com essa turma sobre gestão. Bacana. Michel, né, hoje nós tivemos aqui a presença de vários empresários aqui de Linhares, de Aracruz também. Tivemos juntos hoje aqui trocando experiência. Você é um antropólogo, né? Você é um profissional da comunicação. O que você tem sentido aí do mercado, né, do ambiente de negócio, que foi o tema da sua palestra hoje aqui? Bom, eu tenho percebido, tenho observado, né, muitas mudanças, né? Como eu comentei no nosso bate-papo de hoje, eu vivi aqui na década de 80, não perdi os vínculos com a cidade, mas obviamente vim aqui muito pontualmente. E quando agora que eu retorno para atuar profissionalmente aqui no mercado, a gente percebe muitas mudanças e mudanças significativas. Mudanças da infraestrutura da cidade, mudança da economia, das atividades econômicas, mas também mudança das pessoas, né? Muitas pessoas cresceram, prosperaram, se desenvolveram, a cidade foi oferecendo também muitas oportunidades, e eu vejo com muita felicidade isso, né? Porque a gente nunca perde esse vínculo emocional com a terra onde a gente viveu boas experiências, e vejo também muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Linhares que passa aí um boom econômico, né? A cidade está em ebulição, eu vou chamar assim, administração pública fazendo o dever de casa, os empresários fazendo o dever de casa. Inclusive hoje uma das perguntas que nós tivemos aqui no evento para você, André, foi o seguinte: o processo de sistema de gestão. Às vezes a gente quando a gente fala Baker Tilly Brasil, Baker Tilly Global, sistema de gestão, processo, consultoria, o que passa na cabeça do empresário é o seguinte: isso é para empresa, é para grandes empresas, para médias e grandes empresas. Isso é fato ou é um mito? Isso é um mito, né? A gestão existe em todos os tamanhos de empresa. Antigamente a gente teve uma época que sabia bem fazer uma coisa, era um bom comerciante e você deslanchava uma empresa. Hoje isso não acontece mais. Uma empresa sem gestão, ela não é perene, e seja qual for o tamanho dela, ela precisa desenvolver esse mecanismo. Planejamento, gestão financeira e comercial, organização de pessoas, cultura, propósito, são palavras que estão na veia
das empresas perenes, e esse processo ele acontece transformando pessoas, né? Quando a gente fala de gestão, a gente acha que é um elemento externo ao negócio, mas gestão é um conjunto de pessoas fazendo o que sabe. E quando isso é bem alinhado, quando tem uma grande liderança, quando isso tem um monte sinérgico, isso gera grande volume, isso gera grande resultado. Bacana. E uma empresa, para ela ter um processo de gestão como esse, você acredita assim, qual o tamanho dessa empresa, por exemplo? Ela pode partir de uma empresa com 3 funcionários, já precisa de implantar um sistema de gestão, mesmo que simples, mas ela precisa implantar um processo de gestão. Exatamente. A empresa de 1 funcionário até uma empresa de 1000 funcionários, ela precisa. A diferença vai ser a complexidade desse processo, mas não é porque é grande que precisa ser complexa. A gestão ela deve ser simples, para que todos entendam. É necessário, às vezes ela tem estruturas distintas, né? Um dos temas que foi conversado aqui foi sobre o partnership, que é uma forma de você desenvolver sócios, trazer funcionários até que eles se transformem em sócios da sociedade. É uma forma da empresa crescer organicamente, mas isso acontece naturalmente quando dentro da cultura da empresa, esses processos eles têm que ser cadenciados, têm que ser perseguidos, mas eles não precisam ser abruptos, eles são gerados continuamente num ambiente de negócio saudável. E a Baker Tilly atende pequenas empresas também? Atendemos pequenas empresas e médias. Nosso foco são a gente chama de middle market, né? São as médias empresas, mas nesse contexto a gente atende pequenas empresas, e também grandes empresas. Às vezes elas têm necessidades pontuais e que nós fazemos as inserções adequadas dentro da necessidade do negócio. Entendi. Então você aí do Espírito Santo está nos assistindo, vou pedir a Carlinha para colocar o telefone do André aqui, do time do André lá da Baker Tilly, o escritório aqui de Vitória, para que você possa entrar em contato, tirar suas dúvidas e começar imediatamente um processo de gestão na sua empresa. Michel, você chegou a Linhares, você é de Linhares, né? Mas como característica de uma cidade do interior, você fez carreira fora de Linhares, né? E agora você retorna a Linhares e vê um movimento grande. Hoje você apresentou aqui no Imob Connect alguns números, alguns dados do mercado de Linhares. O que mais te chama a atenção nesses dados que você apresentou hoje aqui? Bacana. Olha, acho que tem uma coisa que é interessante mencionar, que é o seguinte: as empresas, as organizações, elas não estão no vácuo, elas estão dentro de um ambiente, e um ambiente em transformação, um ambiente complexo, um ambiente de transformação, um ambiente que tem, digamos, várias dimensões. E quando a gente estuda isso, a gente separa as coisas, né? Então, você estuda um ambiente econômico, um ambiente social, um ambiente político, né? Isso é estudado separado, ou analisado separado, digamos assim, mais para facilitar do ponto de vista didático. Mas, na realidade, é tudo junto e misturado. E isso fica muito evidente quando a gente começa a circular na cidade. Então, quando eu retorno para cá, para atuar profissionalmente, que eu começo a rodar a cidade é viva, a cidade é dinâmica, é visível, né, as obras, a movimentação. Hoje de manhã, inclusive, vindo para cá, 7 horas da manhã, eu vi um movimento de carros nessa via que passa aqui em frente ao Deizinho, que é uma coisa que eu não tinha referência. Isso me chamou muita atenção. Agora, essa é a visão a olho nu, a visão que a gente consegue enxergar no nosso cotidiano. Isso nos dá informação? Sem dúvida alguma nos dá informação. Mas a cidade também, com o crescimento, ela vai aumentando em complexidade. Novos atores aparecem, né? Novas empresas, novos profissionais, novos movimentos, novos estilos de vida se misturam com o estilo de vida local, e tudo isso vai virando um grande caldeirão cultural de transformação, e que dificilmente você consegue captar as nuances dessas transformações apenas a olho nu. Então daí entram em cena os dados. O que me chamou muita atenção foi uma das primeiras informações, quando eu comecei a levantar os dados demográficos da cidade, que eu vi a distribuição da população da zona urbana de Linhares por faixa etária
e a gente identificou que 64% da população da zona urbana tem idades até 35 anos. Isso é um dado muito relevante, e no outro extremo nós temos 16% com pessoas acima de 50 anos. Então é uma cidade jovem. Aí ok, você pode pensar assim, tá bom, se eu olho esse número eu vejo isso, é uma cidade jovem, mas o que isso significa? Isso significa que é uma cidade que está em crescimento. Cidades em crescimento costumam absorver muito pessoas que estão dentro da faixa etária da população economicamente ativa. Então isso se reflete na distribuição da população em termos de faixa etária. Então esse já é um indicador que me chamou muita atenção. Isso tem consequências em todas as áreas, no comércio, no serviço, no mercado imobiliário, obviamente, porque essas pessoas mais jovens, em geral, são famílias ainda em formação, e quando já tem família, são famílias menores, às vezes até novos arranjos familiares. Enfim, tudo isso tem que ser considerado quando você vai modelar um produto imobiliário, por exemplo. Sem falar no comércio e serviço, que também tem que estar pronto ou atento a essas transformações para atender de maneira mais adequada as necessidades e, sobretudo, os desejos dessas pessoas. Maravilha. O Michel falou, André, aqui sobre como que a cidade é um organismo vivo, E quando a gente fala sobre isso, a gente pensa também no setor público, O sistema de gestão de vocês também atua no setor público, também é aplicável no setor público? Hoje a gente não pode separar, o setor público e o privado, e gestão é necessária em todas as áreas, A Baker Tilly pode fazer atuações orientando o setor público. Nós, enquanto auditoria, nós podemos ser contratados para fazer auditorias em segmentos, autarquias público-privadas, e isso é uma realidade que atende, que é uma demanda de mercado para a gente também, Robertinho. Maravilha. Então você aí, gestor público, que precisa aí de orientação, tá aqui dois grandes profissionais, André Velo, da Baker Tilly Brasil, atua aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo, pode contribuir aí para as prefeituras, para o processo de gestão de prefeituras, e da iniciativa privada, e o Michel aqui também da Dubai Marketing Imobiliário, que é um antropólogo especialista em pesquisas. As pesquisas também, Michel, o setor público usa muito pesquisa também para tomada de decisão, não é isso? Sem dúvida. Eu acho que o que o André traz, inclusive, é muito importante. Quando a gente pensa no ecossistema como um todo, no ecossistema de negócios, um dos atores, e um ator fundamental, são os entes públicos, são as instituições públicas. Então, ele não somente é importante, como também precisa de informação, como toda empresa, como toda organização. E é possível, sim, é necessário, inclusive, você vê, por exemplo, nós tivemos a presença aqui honrada do Gabriel, subsecretário de Desenvolvimento e Inovação, trazendo informações importantes, como ele disse mesmo, o pitch de vendas do Espírito Santo, então com números relevantes, mostrando a potência do Espírito Santo. De maneira semelhante, nós temos aqui no local, na cidade de Linhares, um trabalho que vem sendo feito pela gestão pública nesse sentido, prospectando novos negócios. Você não faz isso sem informação, sem informação consistente, sem informação estratégica, que ajude aquele que quer investir aqui na região tomar suas decisões. Então é fundamental a pesquisa. Maravilha. Meninos, a gente vai para um rápido intervalo, você não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta e hoje um programa especial de fim de ano. Eu recebo dois grandes nomes do mercado capixaba, André Velo, da Baker Tilly Brasil, ele que atua aqui no Espírito Santo com consultoria em gestão, e Michel Vasconcelos, antropólogo, sócio da Dubai Marketing Imobiliário, que está trazendo aqui informações importantíssimas para a tomada de decisão. Michel, nós tivemos um evento hoje muito bacana, você apresentou muitos dados bacanas para a tomada de decisão do empresário e do setor público, o que você tem visto aí em Linhares, em Aracruz, você falou muito de Aracruz também, qual é a pegada que Linhares e Aracruz está tomando muito em Aracruz agora com a chegada da Sudene e com esse monte de atração de investimentos, como o Gabriel Feitosa falou aqui? Sim. Bom, esses grandes investimentos, eles funcionam, talvez a gente possa fazer uma analogia com as âncoras de shopping center, as lojas âncora,
Quando você vai fazer um empreendimento como um shopping center, é estratégico, é fundamental você garantir a presença de âncoras que sejam relevantes no mercado. Qual é o papel das âncoras? É justamente atrair outros empreendedores para também aproveitar as oportunidades. Eu acho que esses grandes investimentos eles cumprem um pouco esse papel, sem contar que pela própria natureza da atividade e estrutura, ele tem que trazer também uma espécie de um ecossistema de produtos e de serviços que são necessários para aquela operação acontecer. Então, quando a gente vê esses investimentos previstos, já que aconteceram, e os previstos, tanto para Linhares quanto para Aracruz, isso nos coloca numa perspectiva muito positiva. Eu acho que é importante também a gente lembrar o seguinte, porque muitas vezes, quando a gente está dentro da situação, a gente não consegue enxergar a situação com muita clareza. Então, às vezes é importante a gente fazer um exercício de afastamento mesmo, e muitas vezes também é até interessante fazer isso fisicamente. A gente tem essa sensação quando viaja, né? Quando você viaja e olha de onde você saiu, você tem uma perspectiva diferente. Quando a gente está analisando mercados, ambiente de negócios, isso também tem validade e nos ajuda a enxergar de uma forma diferenciada. Então, quando você se afasta e olha um pouco os números dessas duas cidades, as perspectivas são muito positivas. A gente vê, por exemplo, aqui em Linhares, como a gente comentou hoje de manhã, só na zona urbana da cidade nós temos aí mais de 11 mil atividades formalmente registradas na Receita Federal, ativas, e com uma concentração muito grande em 3 bairros, no centro, no Aviso e no Araçá. Bom, essa informação é relevante. O quanto que essa informação é relevante? Para qualquer um que queira empreender, saber que existem essas atividades, quais são essas atividades, como que elas estão distribuídas no território e como que os novos investimentos abrem espaço para novas oportunidades. Então, nós temos aqui possibilidades para empreendedores atuarem nos diversos segmentos. O que você mostrou aqui hoje de manhã é que, apesar de ter 11 mil segmentos atuando, cadastrados e atuando, você mostrou ainda que há espaço nesses segmentos para que novos players, novas empresas desses segmentos se instalem na cidade. Exatamente. Justamente por conta dessa dinâmica de investimento. Eu me lembro até do Gabriel falando sobre o investimento do Porto Imetame em Aracruz, ou do aeroporto aqui em Linhares, obras absolutamente impactantes para a região. Quando você traz um aeroporto, traz um porto, você tem uma série de serviços satélites que são necessários para o fomento dessas atividades. Exatamente. Então, isso abre muitas oportunidades. A gente tem que ficar atento, tem muitas ferramentas, tem muitos números que nos permitem fazer uma avaliação um pouco mais cuidadosa. Eu acho que esse é um ponto também muito importante, porque quando a gente olha a cidade como um todo, você enxerga uma coisa, mas quando você vai olhando as suas particularidades, as oportunidades começam a ficar muito mais visíveis, vamos dizer assim. Então, esse exercício de distanciamento, que o Gilberto Velho fala, naquela história do familiar e do conhecido, é importante para você também identificar essas oportunidades. Legal. André, como que foi aí o processo pandêmico, lá nas empresas que vocês atuam, que vocês dão consultoria? Como é que está o processo de reestruturação aí, agora que a gente passou um momento crítico, ainda estamos em um momento de pandemia, mas que a gente já passou um momento crítico. Como é que está o processo de reestruturação das empresas? Ótima pergunta, Robertinho. A pandemia foi, de fato, uma crise muito profunda e pegou a todos de supetão, Ninguém previa com exatidão essa situação, nem nos piores cenários dos negócios, E as empresas foram provocadas a primeiro pararam completamente a atividade no dia das reclusões, não sabiam nem o que fariam no dia seguinte, se o negócio continuaria ou não continuaria. Então as empresas foram provocadas, a liderança foi provocada de uma forma única, sem precedentes. Muitos aproveitaram esse momento, fizeram esse processo que o Michel acabou de conduzir. Obrigatoriamente eles tiveram que se afastar daquele dia a dia do negócio, foram para suas casas e repensaram o negócio, pensaram no negócio e imaginaram saídas. E nesse processo, muitos criaram inovação,
implementaram fortemente gestão, atuaram em vários pontos que eles já identificavam que os negócios precisavam, então aproveitaram aquele momento para, vamos chamar assim, reformar a empresa, né? Reestruturar a empresa. Outros, muitos não tiveram essa possibilidade, às vezes pelo segmento que atuava, outras vezes pela situação em que se encontravam, né? Muitos alavancados, então precisaram de um apoio, de uma ajuda externa, e aí precisaram recorrer a um processo legal de recuperação judicial para se segurar nesse momento tão complexo. Foi uma situação inesperada, mas eu acho que hoje, a gente saindo desse momento, a gente observa que quem soube, quem aproveitou isso, fez reflexões sobre o seu negócio, aproveitou e construiu, pensou uma reestruturação profunda nas suas empresas e melhorar o ambiente de negócio. Acredito que a pandemia foi um divisor de águas, né, Michel? Um divisor de águas nos negócios de todos nós, né? A gente teve que, eu acredito que, fazer 10 anos em 2, né? E do ponto de vista de tecnologia, de atender o cliente mais rápido, de atender o cliente de forma remota, as reuniões remotas, que no passado recente não era da moda, né? Hoje não se faz mais um dia a dia sem uma reunião remota, né? Sem um call. Então, eu acho que foi um divisor de águas. Michel, do ponto de vista de dados, né? De comportamento do consumidor, o que você sentiu aí da pandemia? A gente fez um trabalho no início da pandemia para monitorar o impacto do isolamento social entre os capixabas. Esse trabalho foi, na época, desenvolvido lá na Grande Vitória, mas ele nos permitiu ter digamos assim, uma leitura mais sensível de como que isso estava acontecendo, como que o capixaba estava recebendo isso, estava lidando com isso. E a gente observou muitas transformações que acabaram sendo comuns, digamos assim, em outros lugares também, não foi uma particularidade aqui do local, mas mudanças como, por exemplo, um sentimento de medo, um sentimento de desesperança e tudo mais. E com o tempo as pessoas foram entendendo e o que estava acontecendo, e a partir daí começaram a tomar suas decisões e foram colocando as coisas, digamos assim, um pouco no trilho. Então teve um primeiro impacto muito importante, mas depois as coisas foram acalmando. O que a gente começou a observar é o seguinte: essas leituras foram feitas todas a partir de pesquisas, né, feitas com capixabas e também olhando para pesquisas realizadas no Brasil inteiro, fazendo comparação desses dados. E tem uma mudança assim, que eu acho que ilustra, não esse início, mas esse processo todo da pandemia, e que tem a ver com o mercado imobiliário, que é assim, a ressignificação do espaço da casa. Ela foi completamente ressignificada, não preciso nem fortemente impactado. Fortemente impactado, e o que me faz pensar é o seguinte: o uso que nós fazíamos da casa mudou completamente. Quando você coloca todo mundo junto ao mesmo tempo, dentro de uma casa que não está preparada para isso gerou uma série de demandas. Uma das demandas de produtos, serviços, etc. Mas também demandas comportamentais. Então, por exemplo, o banheiro da casa teve um outro significado. Hoje tem um outro significado. Porque é o lugar onde você tem mais privacidade dentro da casa. É onde você pode eventualmente ficar sozinho. Porque é na sala, na cozinha, nos quartos, eventualmente você está dividindo esses espaços com outras pessoas. Então eu fico pensando assim, cara, como que a gente pode rever esses modelos que já estavam estabelecidos, e isso é importante a gente pensar, ressignificar esses espaços, mas colocando os consumidores no centro para co-criar valor com eles e para eles. Porque é o consumidor, nós consumidores, que vivenciamos tudo isso, que temos uma série de pistas para evidenciar para quem vai bolar esses produtos, modelar esses produtos. Tá aí uma dica importante para as construtoras repensar, co-criarem os seus projetos. Meninos, a gente está chegando ao final do nosso programa, o tempo passa rápido, nós somos o programa de boas notícias aqui do Espírito Santo, e eu queria que vocês deixassem uma mensagem de otimismo aí para o capixaba. André, começa por você. Joia, acho que a gente tem muito a comemorar, né? Nós estamos aqui em 2021, passamos uma crise sem precedentes, e a minha mensagem é diretamente aos empresários, né?
comemorem, porque foram períodos difíceis, valorizem a sua empresa, seus funcionários, vão para casa esse fim de ano, estejam com a sua família, curta esse espaço de casa com seus familiares e pensem no ano que vem, né? Se planejem, se estruturem para o ano que vem, porque o ano que vem é um ano de muito desafio, existe um monte de coisas a fazer e é preciso botar isso em prioridade, botar isso num bom planejamento para que tudo aconteça da melhor forma possível. Maravilha. Michel? Bom, eu vou pegar gancho no que o André falou, porque eu acho que é muito importante também, vou me dirigir aos empresários. Diante de desafios tão grandes como esses que a gente viveu e ainda está vivendo, né, tem muitas empresas ainda, né, se organizando, acho que essa questão do planejamento é importante, mas eu acho que tem um elemento aí que é fundamental, que é colaboração. Né, quando a gente fala de co-criar valor com as pessoas e para as pessoas, nós não estamos pensando só no consumidor, nós estamos pensando em todos aqueles que produzem e entregam valor para o consumidor. Então, todos estão envolvidos, todos têm interesse. O consumidor tem interesse em comprar, ele quer viabilizar, por exemplo, comprar seu primeiro apartamento, a sua primeira casa. E, por outro lado, a construtora quer produzir, a imobiliária quer vender, enfim, todos os atores que fazem parte desse ecossistema do mercado imobiliário, eles têm, digamos assim, os mesmos interesses. Então, por que não a gente desenvolver parcerias de maneira colaborativa, porque juntos nós somos muito mais fortes para enfrentar os desafios que estão colocados aí. Sem dúvida, sem dúvida. Meninos, muito obrigado pela participação de vocês. Parabéns pela apresentação no Imob Connect, um evento muito bacana do mercado imobiliário, onde trouxe gestão, economia e ambiente de negócios, tá bom? Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para vocês e para a família de vocês. Obrigado para você também, Roberto. Maravilha. Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só acessar no Spotify ou no Deezer por Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu o Imob TV. Oferecimento: Casa do Serralheiro, Preferita Paisagismo e Imobiliária Conquista.